Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. O salmista é cheio de sabedoria, pedindo ao Senhor justamente a graça de viver nesta sabedoria, de olhar para tudo que está diante de si como passageiro, de alguém que quer viver realmente aquilo que permanece para sempre. O salmista tem consciência de que é preciso viver sempre com os olhos voltados para aquilo que é eterno. E é por isso que ele pede ao Senhor a sabedoria de aprender a contar os dias. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração a sabedoria. Contar os dias significa aproveitar bem o tempo que Deus nos deu debaixo deste sol, debaixo deste céu. Porque tudo é passageiro, porque tudo é vaidade, tudo é efêmero. Se tudo vai passar, a saúde, a beleza, o nosso próprio corpo vai para a terra, porque ele, quando diz volta ao pó, filho de Adão, eles voltam ao pó. Foi assim que iniciou o salmo: vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. A essa ordem de Deus ninguém vai poder resistir. Então estamos nas mãos daquele que é todo poderoso. Tudo está nas mãos do Deus que fez o céu e fez a terra. Sábio é o homem que pede a esse mesmo Deus para aprender a viver com sabedoria os dias que Deus concede debaixo desse céu. Não importa a quantidade dos anos. Alguns chegam até 80, o mais forte chega a 80, diz o salmista. Mas os anos debaixo desse céu é pura ilusão e sofrimentos. Se tudo é passageiro, se tudo vai acabar, devemos aproveitar bem o tempo debaixo desse céu para fazer o bem, para construirmos a eternidade, juntarmos tesouros onde a traça não corrói, os ladrões não roubam. Ou como disse São Paulo, aspirar às coisas celestes e não às terrestres. Assim é o homem sábio, que sabe que tudo que está aqui debaixo desse céu é vaidade, é passageiro. Vaidade das vaidades, Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outro lhe sucede, enquanto a terra permanece para sempre. Não há nada de novo debaixo desse sol. Há um ciclo bem já quase que determinado que vai fluindo, como o rio que vai para o mar e o mar não transborda. Deus estabeleceu uma ordem na sua criação. Há o que nós chamamos de cosmos, a ordem de Deus no seu criado. Fez a cada um de nós, homens e mulheres, e aos anjos, seres livres, seres com vontade para escolher viver na docilidade da condução do que Deus projetou como um projeto belo da criação, de tudo que foi feito para a glória dele, ou podemos escolher rejeitar esta ordem que Deus criou. Então, liberdade não é fazer o que está na própria cabeça. Liberdade verdadeira não é fazer o que dá na telha. O mundo pensa que é desta forma: para eu ser livre, tenho que fazer o que eu quiser. Na verdade, se torna escravo dos seus próprios instintos. Porque se nós deixarmos a nossa própria vontade fazer, nós damos as costas para Deus. Porque desde que entrou a história do pecado, desde que o pecado entrou na história da humanidade, o homem já não consegue fazer o bem que quer e nem consegue deixar o mal que rejeita muitas vezes. Esta contradição até os santos experimentaram. São Paulo falou que quando eu decido fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Tem em meus membros como que uma inclinação para fazer o mal.
É a experiência do pecado original que marcou a história da humanidade. Se deixarmos então nossos instintos falarem, marcados por esta concupiscência, nós nos revoltamos contra a verdadeira liberdade, que é estar em comunhão com o Senhor e fazer a vontade do Senhor. Mas Ele não quer escravos, Ele quer filhos e filhas livres. Então, obedecer os mandamentos do Senhor não é entrar numa regra de castração, de uma corrente nas mãos para fazer a vontade de um Deus carrasco que proíbe tudo. Não adulterarás, não matarás, não. Parece algo que é castrador, e é assim que o mundo vê as leis do Senhor, os preceitos do Senhor. Mas nós aprendemos do próprio Senhor, através das Sagradas Escrituras, que a lei do Senhor Deus é perfeita, consolo para a alma. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Feliz do homem que compreende que a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade consiste em deixar-se conduzir pelo Senhor, como este rio que vai para o mar. O mar a Deus, diz a canção, e o barco sou eu. E não dá mais para voltar depois que experimentamos conhecer este amor misericordioso do Senhor. Quem se encontra com Jesus de Nazaré, ele se torna uma pessoa diferente, de tal forma marcado por uma chaga incurável de amor, que ele não consegue mais ser feliz longe do Senhor, embora percebe as contradições diárias, porque tem que uma luta todos os dias, uma luta cotidiana para poder fazer a vontade do Senhor, porque descobriu que sua alma só tem consolo junto às palavras do Mestre. A quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro sabia das suas próprias fragilidades. Pedro não entendia todo o discurso do Senhor a respeito do pão da vida, de comer a sua carne, de beber do seu sangue. Era algo difícil de interpretar. As pessoas que deixaram de seguir Jesus, os discípulos deixaram o grupo de Jesus, não era porque simplesmente eles eram cruéis, pecadores terríveis, não, mas é porque a mente deles ainda estava embotada pelo pecado, pela incapacidade de se deixar conduzir pela voz do Senhor, mesmo sem entender qual era a dinâmica do Senhor. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender os desígnios de Deus, a ação de Deus na nossa vida. Quantos questionamentos a gente fez ao longo da vida? Por que isso me acontece? Por que esta doença na minha família? Por que esse problema de relacionamento entre os meus filhos, entre o meu esposo ou esposa? Por que acontece comigo, eu que estou buscando fazer a vontade de Deus? Tantas outras pessoas neste mundo vivem como se Deus não existisse, e na verdade dá tudo certo para Ele, dá certo para os ímpios e não dá certo para os justos. Parece que há um azar sobre as nossas vidas, parece que servir ao Senhor acarreta para nós uma maldição. Mas não, meus irmãos, é porque o Senhor deseja para nós algo de muito melhor e maior. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram o que Deus reservou para os seus amados. Foi assim que São Paulo disse: o que Deus reservou para nós é muito grande, e nós precisamos entrar nesta terra prometida. Mas primeiro nós precisamos, depois de ter saído do Egito, da escravidão, precisamos passar por este deserto que é a nossa vida, esses 40 anos, essa geração nossa, para darmos uma resposta de fidelidade a este Deus que fez prodígios e portentos por todos nós, assim como fez pelo seu povo, o povo hebreu, lá no Egito, a caminho do deserto, passando pelo Mar Vermelho até enxuto. Olhe para trás, veja o quanto Deus fez por ti, mas ainda não terminou a caminhada. Nós somos este povo de Deus, como aquele povo que no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Há sempre alguém que Jesus coloca à nossa frente para apontar o caminho, para a gente não se perder no deserto, para a gente não adorar o bezerro de ouro, para a gente lembrar dos 10 mandamentos que o Senhor nos deu como um decreto escrito em tábuas de pedra, para nós entrarmos naquela terra onde corre leite e mel. Existe uma terra para nós, o céu, a nova Jerusalém, a nova Canaã, a Canaã celeste, o paraíso definitivo. Aqui tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é efêmero. A nossa pátria está lá, e nós devemos olhar sempre nesta direção,
E temos homens e mulheres que apontam o caminho, os santos, as santas. O processo de beatificação, né, do Dom Henrique já parece que foi aberto. Desejo que muitos homens e muitas mulheres do Brasil, também fora do Brasil, de proclamá-lo santo logo, à semelhança do que aconteceu com João Paulo II, São João Paulo II, quando morreu, todo mundo gritava lá na Itália, santo súbito, que significa já santo, né? Já santo. Aqui no Brasil foi a mesma coisa com relação a Dom Henrique. Por que tantos bispos, mas por que ele? Foi proclamado assim, houve uma reação do povo brasileiro de já chamá-lo santo. Tem gente que já fez até imagens, fotografia dele com a auréola, né? Colocando Santo Henrique, né? A manifestação de amor e de carinho do povo de Deus, de reconhecer um homem da verdade, um homem que ensinou a catolicidade, um homem que ensinou a doutrina católica, que não comungou com as coisas deste século, deste mundo, e que se torna para nós um referencial, e por isso todo mundo o proclamou santo. É um referencial para todos nós. Ai, quem dera que todos os bispos e todos os padres olhassem o povo, o mesmo olhar com que o povo de Deus olha para esses homens, para poder também segui-los, ou melhor, seguir a Deus que moveu este homem a ser corajoso, e moveu tantas outras mulheres e homens que nos precederam no reino dos céus a dar uma resposta com muita coragem, com muita intrepidez, para chegar lá, para receber a coroa definitiva, e não as glórias deste mundo. Pensa que foi fácil para Dom Henrique? Pensa que foi fácil para ele viver numa igreja no Brasil em que não se importa com o sagrado, não se importa com a doutrina? Ele se compactua com tantas realidades que eu não quero nem falar aqui, que não é para isso a homilia de hoje. Não foi fácil para ele ser firme no seu posicionamento como bispo, dentre tantos outros bispos que pensavam diferente. Era quase que uma voz no deserto, falando sozinha, como João Batista, a voz que clamava no deserto: preparar o caminho do Senhor. Lembro uma frase que ele disse, não lembro exatamente na íntegra, mas ele diz algo assim: esta igreja que vocês estão vendo aí, parece muito bonita, muito certinha, tem muito de podre e vai cair tudo isso. E foi assim, logo que ele morreu começou muita coisa, uma profecia de um homem que tem visão das coisas. E de fato, muita coisa vai cair para chegar à essência, para voltarmos aos primórdios, aquilo que Jesus nos orientou, de não dividir o coração com o mundo. Quantas pessoas, quantos de nós não desejariam estar com Dom Henrique? Eu não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas já o admirava. Eu chorei pela morte de Dom Henrique como eu chorei pela morte de João Paulo II. Foi a mesma sensação, o mesmo sentimento. Perdemos um santo aqui na terra, mas ganhamos no céu realmente um intercessor, uma luz que aponta para Jesus de Nazaré, nesses tempos tão escuros de tribulação, onde a apostasia, onde a rejeição ao que é sagrado, onde a rejeição à verdade tem sido quase que uma regra e não uma exceção. Quem de nós não gostaria? Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade. Nosso pároco Frei Tiago tinha já projeto de chamá-lo para a novena de Nossa Senhora das Candeias. Pensa ele pregando para todos nós, aquela novena maravilhosa, fora dessa situação, desta crise do vírus chinês, aquela multidão e ele pregando ali. Quanto bem não teria feito essa cidade, mas maior bem ele fez agora, porque lá está no céu a interceder por todos que o admiravam. Quantos de nós desejaríamos ver este homem, porque era um homem diferente? Assim como o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e queria ver esse homem. Por quê? Porque ele tinha mandado degolar João Batista, não porque queria a morte daquele profeta, mas por causa daquela situação constrangedora em que ele promete dar até a metade do reino dele para a dançarina, a sua sobrinha, filha de Herodíades. Muita cachaça na cabeça, uma mulher bonita dançando, até metade do meu reino eu te prometo. Interessante, semelhante ao que aconteceu com Rainha Esther, né? Só que ela pediu o quê? A salvação do seu povo e a sua própria salvação. A mim conserva a minha vida, se encontrei graça diante de ti, ó rei.
conserve a minha vida, esse é o meu pedido. E a vida do meu povo, este é o meu desejo. Usou a beleza física, porque ela colocou a melhor roupa, os melhores brincos, os melhores penduricalhos. Era aquela que o salmista vai dizer: com ricos brocados de ouro entra a rainha diante do rei, sem a permissão do rei, porque ela poderia ser degolada, ser morta na presença do rei, porque ela se adiantou a se apresentar ao rei, era o rei que chamava. Toda vez que quisesse namorar com as suas rainhas, ele que mandava chamar. Com que ousadia essa dela vir se apresentar ao rei? Morte para ela. Mas além de ser bela fisicamente, ter se vestido com tamanha beleza como a mulher pode se vestir, ela foi revestida da força do alto, de muita penitência, junto com as suas escravas, suas servas, que fizeram dias de penitência, de jejum, de oração, onde ela tirou a coroa dela, tirou toda a sua roupa linda, revestiu-se de saco, de roupas penitenciais, e dobrou o joelho diante do Deus Todo-Poderoso, e clamou a força do alto para se apresentar diante do leão. Assuero. Ela foi com a força do alto e com suas capacidades humanas, seus dons e talentos femininos, para convencer aquele homem que prometeu a mesma coisa: pede, Esther, o que você quiser, até metade do meu reino. E ela enrolou ele por vários dias, convidando sempre ele para um jantar, tentando pescá-lo pela boca também. O homem depois ficou com 4 pneus arriados por ela, né? Imagina, com comida boa, mulher linda, e ainda com a força do alto. Ah, meu Deus do céu! Não é para rir, não, é para poder saber que isso são dons que Deus deu. Uma beleza de mulher pode levar um homem a libertar um povo, e a beleza de mulher pode fazer perecer a cabeça de um profeta. E foi isso que aconteceu com João Batista. E Herodes não queria a morte dele, mas ele fez uma promessa diante dos seus convivas. Ele podia voltar atrás, o rei não volta atrás na sua palavra. Ele ficava um pouco constrangido quando João Batista falava, mas ele gostava de ouvir, porque via que aquele homem era diferente. E aí ele ouviu falar desse homem, porque muita gente está dizendo: ó, é João Batista que você matou. Outros diziam: não, é Elias. Outros falavam: não, é um dos profetas ressuscitados, confirmando aquilo que a fofoca que os discípulos já tinham. Lembra? Jesus perguntou lá em Cesareia de Filipe: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Um diz que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Que o Senhor é um dos profetas Jeremias. Que o Senhor é o profeta Elias. As mesmas conversas, o que tinha se espalhado naquele momento ali a respeito de Jesus, porque João Batista saiu de cena, entrou Jesus, porque João Batista era só esta voz que preparava o caminho do Senhor. Ele não era digno de desatar as sandálias do Cordeiro redivivo. Ele só apontou: aí está o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz. Quando ele saiu de cena, entrou Jesus então para a sua missão, e todos queriam ver Jesus. Zaqueu quis ver Jesus, e assim por diante, e até o Herodes, que lançou a morte do profeta, queria ver este homem, porque tinha necessidade de ouvir um homem diferente, tinha necessidade de ouvir alguém diferente daqueles bajuladores da corte, os sábios bajuladores da corte, os feiticeiros da corte, que faziam profecias falsas para ele ficar confortável no seu bem-estar ali. Ele tinha necessidade da verdade e queria ver Jesus. E ele chegou a dizer: eu mandei degolar João. Ele não tinha dúvida que mandou matar João Batista. Eu mandei degolar João. Eu sei o que eu fiz. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Nós não sabemos, as Sagradas Escrituras não nos informam se esse homem se converteu ao Evangelho, mas ele procurava ouvir, porque havia um incômodo quando ele escutava a palavra da verdade, desinstalava ele, sentia a necessidade, porque todo homem, toda mulher tem necessidade da verdade. Só a verdade nos coloca no caminho certo, só a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, disse Jesus no Evangelho de São João, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade está na verdade, que é Jesus de Nazaré. Que ninguém pense que liberdade é fazer o que bem entende. O mundo caminha na contramão do Evangelho, e nós precisamos andar na contramão do mundo. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai, e vamos dar a resposta ao Senhor, porque outros já fizeram a sua parte. Agora é a nossa vez. Dom Henrique já é um sinal para nós, e que ninguém
perca esta chance de um profeta tão perto de nós, mesmo não temos conhecido ele pessoalmente, desejaríamos até conhecer e ouvir ele de perto, como Herodes tentou ouvir Jesus de perto. Mas o mais importante foi o seu testemunho, que fica para todos nós, de fidelidade ao Evangelho, à doutrina católica, à tradição católica e ao magistério. Os 3 pilares da fé dos católicos: Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e Magistério, sem o qual nós deixamos de ser católicos, mesmo frequentando as comunidades, comungando do corpo do Senhor. E o que tem de católicos apóstatas, o que tem de padres apóstatas, o que tem de bispos apóstatas, e aqui é uma denúncia que se deve ser feita, porque o profeta precisa fazer. E aqui não é falar mal de pastor, falar da vida pessoal, da vida particular, da vida na moral, do que é de fórum íntimo, falando de posicionamentos contrários ao Evangelho, porque é preciso, o próprio direito canônico nos orienta que nós podemos e devemos denunciar erros de fé, erros contrários à fé. E se nós não fizermos, estaremos comungando com esta mentira e seremos também cúmplices pelo pecado de omissão. Enquanto que alguém chegasse, um padre, um bispo, dizer que a Eucaristia não é mais Eucaristia, que não precisa de confessar para poder receber o Santo Sacramento, que casamento não é mais esse negócio de fidelidade, não, pode casar quantas vezes quiser, segunda união não é pecado, não, pode comungar. Quando começar a dizer que todas as religiões levam a Deus, todas as religiões são verdadeiras, você está inutilizando o Evangelho. Se todas as religiões são verdadeiras e salvam, então não precisamos mais do Evangelho, precisamos mais de Jesus. Maomé também salva, o Buda também salva, não tem coisa mais triste que você ver padres, frades, postando frases da monja budista fulana de tal. Com tanta sabedoria dos místicos da Igreja Católica, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, Catarina de Sena, Santa Clara de Assis, tantos outros místicos e místicas. Eu vou postar uma frase com todo respeito à sabedoria que essas religiões, essas filosofias de vida têm, que eles têm sabedoria sim, para eles, mas a nossa sabedoria é muito maior, é Jesus de Nazaré. E muitos dedicaram sua vida a escrever sobre este homem, e eu vou pegar e postar uma frasezinha de Chico Xavier, pelo amor de Deus, com todo respeito ao espiritismo, ao kardecismo, mas ele não é referencial para nós. Tudo o que esses homens podem dizer ainda é inferior à sabedoria que Jesus ensinou. E vai dizer que todos os caminhos levam a Deus? Não, todos os caminhos levam a Roma, que aponta para o verdadeiro Deus, que é Jesus de Nazaré, que morreu como o pior bandido, mas que é a verdade, o verdadeiro Filho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, procurem ver Jesus, mas o verdadeiro Jesus. Procure estar com Ele, não o traia. Chegará um momento em que todos deverão dar prova da sua fé, e quem não tiver firmado agora nesta verdade, não terá condição de ser forte o suficiente para poder aderir a Jesus de Nazaré e rejeitar as outras propostas que virão para toda a igreja no mundo inteiro. Chegará um dia em que o santo sacrifício da missa será suspenso. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Chegará o dia em que o santo sacrifício será substituído por um outro culto. Chegará o momento em que o tal do diálogo interreligioso vai suplantar a Santíssima Eucaristia. Por 3 anos e 6 meses a terra ficará sem esta chuva de graça que é a Santíssima Eucaristia. O tempo da desolação previsto pelo profeta Daniel, confirmado por João Batista em Apocalipse. João Batista não, São João no seu Apocalipse. Tudo isso vai se dar. Os santos já falaram coisas, acenaram para tudo isso, os místicos já fizeram a respeito disso. Nossa Senhora e suas aparições apontaram para isso. São tempos difíceis e as pessoas estão preocupadas só com álcool em gel. Esqueceram que Jesus Eucarístico está sendo mais uma vez crucificado, e a verdade da doutrina católica cada vez mais jogada no lixo. E ai de mim se eu não defender a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.